Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Vamos continuar falando de função afim. Vamos para a segunda parte. Raiz de uma equação do primeiro grau. Chama-se raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau, dada por f de x igual a x mais b com a diferente de zero, ou número real x, tal que f de x é igual a zero. Então é o seguinte, em alguns exercícios vão pedir para vocês encontrarem a raiz ou zero da função polinomial. O que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar o valor de x tal que f de x é zero. Então, vocês vão pegar sua função igualar a zero, ou seja, sua função que é ax mais b igual a zero, e vão encontrar o valor de x. Passa o b para lá, né? Fica menos b, e passa o a dividindo depois, ou seja, o x é menos b sobre a. Então, o passo aqui é simples. Observações. Primeiro, o ponto menos b sobre a e zero pertence ao eixo das abscissas, ou seja, pertence ao eixo x. Desse modo, a raiz de uma função polinomial do primeiro grau corresponde à abscissa do ponto em que a reta intersecta o eixo x. Beleza? Segundo, a raiz da função f dada por f de x igual a x mais b é a solução da equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero. Ou seja, se você pegar esse x e substituir aqui, a sua resposta tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Exemplos. 1. Obtenha o zero da função f de r em r, dada pela lei f de x igual a 2x menos 5. Então, se está pedindo o zero da função, vocês têm que encontrar o valor de x de tal forma que zere a nossa função. Solução. F de x é igual a zero. Vai implicar que sua função, 2x menos 5, é igual a zero. Ou seja, passa o menos 5 para lá, você vai ter 2x igual a 5. Depois passa o 2 dividindo. Em outras palavras, vocês vão ter x igual a 5 sobre 2. Ou seja, quando você substituir esse x na nossa função, isso vai zerar. 2 vezes 5 sobre 2 vai dar 5 menos 5, que deu zero. Ok, então, você fez certinho. Segundo, pode vir pedindo de outra forma. Encontre a raiz da função g de r em r definida pela lei g de x igual a 3x mais 6. O passo é o mesmo. Vocês vão igualar g de x a zero. Isso implica, né, que o g de x é 3x mais 6, ou seja, 3x mais 6 é igual a zero. Então, passaria o 6 para lá, ficaria menos 6, ou seja, x é igual a menos 6 dividido por 3, que é menos 2. Professor, quero ver se eu fiz certo. Então, substitui lá na sua equação. Olha, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 deu zero. Então, ok, deu certinho. Exemplo 3. A reta que representa a função h de r em r, dada por h de x igual a menos 2x mais 10, intersecta o eixo x no ponto 5 e 0. Encontre raiz de h. Então, acabou que ele já deu até a resposta, né? Se está interceptando o eixo x no ponto 5 e 0, significa que a raiz tem que ser quanto? O x tem que ser igual a 5. Beleza. Ah, professor, quero testar, quero fazer aí para ver se é isso mesmo. Pode tentar lá. Ó. H de x igual a 0, ou seja, menos 2x mais 10 igual a 0. Resolvendo, vocês vão encontrar que x é igual a 5. De fato, né? Se passa lá no eixo x no ponto 5 e 0, a raiz já teria que ser o 5. Vamos falar agora de taxa média de variação da função afim. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Seja f a função afim dada por y igual a 3x mais 2. No gráfico abaixo, destacamos alguns pontos. Olha aqui, ó, G, F, E, D, C, B, A, para nos ajudar. Vamos calcular a taxa média de variação dessa função nos seguintes intervalos. Então, aqui eu coloquei os intervalos, né, do A, B, B, C, E, F. Aqui eu coloquei o ΔX, que é a variação do x. Aqui eu coloquei o ΔY, que é a variação do y. E aqui a taxa de variação, que é representada pela divisão do ΔY sobre o ΔX, ou seja, a variação de y em relação à variação de x. Então, vocês vão escolher dois pontos. Aqui eu peguei o A e B, ponto A e B. A taxa de variação nesse intervalo é dada por ΔY dividido por ΔX. Então, o ΔX é o quê? É a diferença aqui do menos 2 com menos 3. Olha, menos 2 menos menos 3, que no caso é 1. A variação ΔY, no caso, vai ser o quê? Vai ser o menos 4 menos o menos 7. Então, você vai pegar a imagem do menos 2, que no caso é o menos 4, menos a imagem do menos 3, que aqui é menos 7, deu 3. Então, a taxa de variação nesse intervalo, 3 sobre 1, é 3. Vocês poderiam escolher quaisquer outros intervalos, por exemplo, E e F. E e F. Qual que é a taxa média de variação no intervalo aqui E e F, que no caso é esse segmento aqui, né? Então, vocês vão pegar o x2 menos o x1, ou seja, 2 menos 1, que deu 1.
Agora, a variação em y. A imagem de 2 é 8, menos a imagem de 1, que é 5. Ou seja, 8 menos 5 igual a 3. Então, observe que para quaisquer dois pontos que vocês pegarem, pode escolher quaisquer. A e G, C e E, sempre a taxa de variação será igual a 3. Observe que o 3 ele é o mesmo do Azinho aqui da nossa função, né? Então, isso é algo interessante. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, observe que, independentemente do ponto de partida e do intervalo considerado, a taxa de variação da função é constante e igual a 3. Um outro exemplo. Seja f a função afim dada por y igual a menos 2x mais 3. Aqui tem um gráfico dessa função com alguns pontos, a, b, c, d, e, f, g. Vamos encontrar a taxa de variação ΔY sobre ΔX, ou seja, a variação de y em relação à variação de x. Vamos escolher dois pontos quaisquer. Escolhemos aqui os pontos A e B. Então, a variação de x é o quê? É o ponto da frente, né? O menos 2 aqui, menos o menos 3, que no caso vai dar 1. Agora, a variação em y, você vai ter o quê? A imagem do menos 2 é o 7. Então, fica 7 menos a imagem do menos 3, que é o 9. 7 menos 9, menos 2. Então, fica menos 2 dividido por 1, que deu menos 2. Poderia pegar quaisquer outros dois pontos, tá? Então, se você escolhe aqui, por exemplo, E e F. E e F. Você tem o que? Olha, o F aqui é o 2, então fica 2 menos 1, que no caso deu 1. A imagem do 2 é o menos 1, e a imagem do 1 é o próprio 1. Então, fica menos 1 menos o 1, que no caso vai dar menos 2. Ou seja, menos 2 sobre 1 deu menos 2. Se você escolher quaisquer dois pontos aqui da nossa reta, a taxa de variação vai ser sempre a mesma, tá? Então, novamente, olha aqui, ó, o nosso A é menos 2. Então, a nossa variação também é menos 2. Então, observe que, independentemente do ponto de partida e do intervalo considerado, a taxa de variação da função é constante igual a menos 2. Em uma função afim, a taxa média de variação é constante, isto é, independe do ponto inicial e do ponto final considerados. Então, vamos para a propriedade. Seja f de R em R uma função afim dada por f de x igual a x mais b. A taxa média de variação de f, quando x varia de x1 a x2, com x1 diferente de x2, é igual ao coeficiente de A. Então, não precisa de vocês ficarem fazendo esse passo todo, né, para encontrar essa taxa média de variação. Basta você pegar aqui o valor do coeficiente A. Então, essa demonstração ela pode ser feita rapidamente. Olha, se f de x é igual a x mais b, temos que, vamos pegar duas funções em pontos diferentes aqui, olha, com x1 e com x2. f de x1 é igual a x1 mais b. f de x2 é igual a x2 mais b. Então, a taxa média de variação de f é a variação em y sobre a variação em x. A variação em y seria o f de x2 menos f de x1, e a variação em x seria x2 menos x1. Só que o f de x2 é quem? Ax2 mais b. Ax2 mais b. Menos, da fórmula, né? F de x1 é o ax1 mais b, sobre o x2 menos x1. Aqui, o que acontece? O b vai cancelar com menos b. Vai sobrar o ax2 menos o ax1. Colocam a evidência, você vai ter x2 menos x1, e aqui embaixo também x2 menos x1. Cancela, sobrou quem? Sobrou A. Então, olha que legal. A taxa média de variação de f pode ser representada pelo coeficiente A. Então, é isso. Vamos falar de função afim crescente e decrescente, mas antes vamos ver o que é o coeficiente angular. Já vimos que o gráfico da função afim f de R em R, dada por y igual a x mais b com A diferente de zero, é uma reta. O coeficiente de x indicado por A é chamado coeficiente angular ou declividade da reta e está ligado à inclinação da reta em relação ao eixo x. Observe o ângulo alfa abaixo, que a reta forma com o eixo x. Então, vamos ter dois casos. Este ângulo alfa ele é agudo, ou seja, de 0 a 90 graus, então você vai ter um tipo de reta. Agora, se ele for obtuso, ou seja, entre 90 graus e 180, é um outro tipo de reta. Em um caso, ela é crescente, no outro caso, ela vai ser decrescente. Tá? É possível encontrar essa inclinação da reta? É possível encontrar a inclinação da reta. Não é nosso objetivo aqui agora, tá? Mas o A pode ser trabalhado como tangente do ângulo alfa, beleza? Considerando a função afim definida por f de x igual a x mais b, temos duas possibilidades. Uma quando a função é crescente e a outra quando a função é decrescente. Então, vamos analisar aqui agora para o a maior que zero e para o a menor que zero. Lembrando que para ver se uma função é crescente ou decrescente em um determinado intervalo,
O objetivo é pegar um x2 e um x1 e analisar a imagem desses x2 e x1. Então é o que vamos fazer. Para o a maior que zero, vou pegar um x2 maior que x1. Olha que a imagem do x2 é maior que a imagem do x1. Então, nesse caso, vamos ter o quê? Função crescente. Olha, x2 maior que x1, a imagem do x2 é maior que a imagem do x1. Segundo caso, quando a é menor que zero, nós vamos fazer o mesmo processo. Ó, x2 maior que x1. Só que a imagem do x2 aqui, ela é menor que a imagem do x1. Então, neste caso, nós temos que a função é decrescente. Vocês podem pegar quaisquer valores para x1 e x2 na reta real. Você sempre vai encontrar que, neste caso aqui, o f de x2 é menor que o f de x1. E quando ela for crescente, vocês também podem escolher quaisquer dois valores para x1 e x2. Né? Vocês vão obter que o f de x2 sempre será maior que o f de x1. Então, podemos falar que essa função será crescente e essa outra função será decrescente. A inclinação aqui, alfa, né? O valor alfa formado pela reta e pelo eixo x, vai ser agudo, no caso de crescente, e quando for decrescente, o ângulo será o quê? Obtuso. Exemplos. Seja f uma função dos reais nos reais, definida por y igual a 3x menos 1. Observe a tabela e o gráfico de f. Então, olha aqui, quando vocês vão jogando valores para x, é menos 3, menos 2, menos 1. Quando x é 0, tem menos 1. Quando x é 1, 2. Quando x é 2, 6 menos 1, 5. Então, vocês observam que quando o x está aumentando, o y está fazendo o quê? Está aumentando. Então, essa é uma reta crescente. Né? Note que o coeficiente angular aqui é 3, que é maior que 0. Né? Lembre-se que A representa também a taxa média de variação de f. Então, quando essa taxa média de variação for positiva, nós temos o quê? Que a nossa função é crescente. Exemplo 2. Seja f de r em r definida por y igual a menos 2x mais 3. Observe a tabela e o gráfico de f. Então, temos várias formas de analisar se uma função é crescente ou decrescente. Né? Primeiro, olha, o nosso a aqui é negativo, então é decrescente. Mas, olha, analisando da forma que fizemos anteriormente. Olha, à medida que você vai aumentando o valor de x, olha, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, o que acontece com y? Quando x é 0, você tem 3. Quando x é 1, você tem que é 1. Quando x for 2 aqui, vai dar menos 4 mais 3, deu menos 1. Então, à medida que o x aumenta, o y está fazendo o quê? Está diminuindo. Então, essa é uma função decrescente. Note que o nosso a, igual eu falei, é menos 2, que é menor que 0. Lembre-se que a representa a taxa média de variação de f. Se essa taxa média de variação de f for negativa, nós temos que nossa função é decrescente. Em resumo, pessoal, já falei aqui, mas só para fixar melhor, né? Dada a função f de x igual a x mais b, se o a for maior que 0, nossa função é crescente. Se o a for menor que 0, nossa função é o quê? Decrescente. Então, é isso. Para finalizar, vamos falar do coeficiente linear. O termo constante b é chamado de coeficiente linear da reta. Então, para x igual a 0, nós temos que o y será igual a b. Portanto, o ponto 0 e b pertencem ao eixo das ordenadas, a esse ponto aqui. Ó. Assim, o coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta intersecta o eixo y. Tá? Então, nós temos uma reta crescente com a maior que 0, onde ela tocar no eixo y, aqui nós temos o coeficiente linear. Tá? A reta decrescente, aqui no nosso caso o b também ele é positivo. Tá? Então, se a reta passasse aqui embaixo, por exemplo, ela continuaria sendo crescente e tocaria aqui em y, só que o b aqui seria negativo. Né? Ela poderia ser decrescente também, olha, aqui mais ou menos, e o b seria negativo, se a reta fosse um pouco mais para baixo. Então é isso, pessoal. Pessoal, eu coloquei alguns exercícios para vocês treinarem. Tá? Então, os exercícios é referente à aula anterior, primeira parte, e em relação a essa segunda parte. Temos mais 3 exercícios. E, por fim, mais 2 exercícios. Ou seja, são 8 exercícios para vocês treinarem. Lembrando que o material utilizado foi o livro Matemática, Ciências e Aplicações, Ensino Médio, volume 1, onde usamos as definições, exemplos e exercícios. Então, um grande abraço e até a próxima.